A Schutzstaffel, ou SS, foi uma divisão paramilitar alemã que atuou como a principal divisão de elite encarregada de proteger o alto escalão do partido nazista. O que fez esse grupo famoso foi o seu papel no extermínio dos povos perseguidos pelo regime nazista, sendo o principal os judeus. Essa organização, posta sob o controle de Heinrich Himmler, um dos homens mais poderosos da Alemanha, recrutava homens com características específicas para cumprir a política de pureza racial que o regime pregava. Essa divisão cresceu tanto que já tinha mais influência que a própria Gestapo, a polícia secreta alemã, e teve o seu exército próprio chamado de Waffen-SS. Porém, com a derrota alemã na Segunda Guerra Mundial, foram criados os famosos julgamentos no Tribunal de Nuremberg, no Palácio da Justiça da cidade. Nazistas foram julgados e condenados pelos seus crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Porém, nesses tribunais, ao invés de serem utilizados soldados americanos ou britânicos para fazerem a guarda, foram postos soldados da própria SS. Mas, por que afinal um dos maiores e mais fiéis grupos do partido nazista foram intercalados para essa tarefa? Meu nome é André e venho por meio do canal Legado Histórico apresentar esse e muitos outros fatos sobre história, política e o cenário global em geral. Portanto, é de grande ajuda que você curta esse vídeo, se inscreva e compartilhe com seus amigos. No mais é isso e seja bem-vindo a mais um vídeo. O Tribunal de Nuremberg, criado em 1946, apresentou uma série de julgamentos que trataram da punição do alto escalão nazista sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. Alguns nomes famosos foram Hermann Göring, próximo herdeiro de Hitler e ex-líder da Luftwaffe, Rudolf Hess, um dos principais líderes do Partido Nacional Socialista e que já estava capturado na Escócia em 1941 após um voo não sucedido para tentar negociações de paz com o Reino Unido. Joachim von Ribbentrop, ministro das Relações Exteriores, o qual foi um dos principais instrumentos do famoso Tratado Ribbentrop-Molotov, e o marechal de campo Wilhelm Keitel. O tribunal resultou em 12 penas de morte, 3 prisões perpétuas, 4 penas de 10 a 20 anos de prisão e 3 absolvições. Nuremberg, além de ser a cidade escolhida para sediar o tribunal, coincidentemente foi também o principal lugar para os comícios de pré-guerra organizados por Adolf Hitler. Os 185 suspeitos condenados estavam largamente nas mãos de soldados recrutados pela SS alemã e não por tropas americanas. As tropas vigiavam o Palácio da Justiça tanto internamente quanto externamente e vigiavam constantemente as celas para evitar a fuga ou o suicídio dos prisioneiros. Os soldados não eram naturalmente alemães, mas estrangeiros dos países bálticos, principalmente da Estônia e Letônia. Uma divisão utilizada no tribunal era composta por alguns soldados da famosa Legião da Letônia, que durante a guerra lutou na Batalha de Leningrado. Em 1940, a União Soviética aproveitou a fragilidade dos aliados em relação à Alemanha e invadiu os territórios bálticos da Letônia, Estônia e Lituânia. Por ordem de Stalin, expurgos e deportações desses países aconteciam diariamente, causando obviamente remorsos da população contra a polícia soviética. Assim, com a declaração de guerra da Alemanha contra a Rússia e a conquista germânica dos Bálticos em 1941, muitas pessoas trataram os alemães como libertadores e os aplaudiram nas ruas com a sua chegada. Portanto, uma parcela anticomunista da população concordou em colaborar com os alemães. Em 1942, a SS começou o seu programa de recrutamento estrangeiro e formou a Legião da Estônia, que obteve uma força de recrutamento de 970 homens em março de 1943. A legião, que mais tarde se transformaria em um regimento, lutou no fronte oriental de fevereiro a setembro de 1944. Os alemães também recrutaram letões. Esses, no entanto, foram incorporados à Schutzmannschaft para auxiliar batalhões da polícia nas zonas bálticas ocupadas. Futuramente, esses homens formariam a Legião da Letônia, a qual oficialmente faria parte da Waffen-SS, sendo assim 2 regimentos formados por 15.000 soldados cada.
Ao final da guerra, esses soldados foram obrigados a retornar para os Bálticos, que estavam novamente sob ocupação soviética. Esses homens sabiam que seriam executados ou deportados para a Sibéria, sendo obrigados a sobreviver nas florestas e evitar zonas povoadas. Portanto, ex-oficiais estonianos da SS decidiram oferecer aos americanos seus serviços. A oferta foi aceita porque os Estados Unidos já haviam desmobilizado seus soldados e oficiais usados na guerra, enviados todos de volta para o continente. A justificativa para isso se deu porque a SS era uma organização paramilitar que recrutava estrangeiros. Portanto, muitas vezes, estes não entravam para a organização com o objetivo de lutar ideologicamente. Essa justificativa pareava com o recrutamento dos letões e estonianos, pois, segundo os americanos, eles estavam lutando ao lado dos alemães para sobreviver e resistir contra a ocupação soviética em seus países. A primeira unidade estoniana formada foi composta por apenas 17 homens postos como guardas em Nuremberg. Os oficiais, no entanto, ficaram tão impressionados com o trabalho deles que posteriormente fundaram uma companhia inteira de 300 guardas estonianos, os quais 92 eram ex-soldados da SS. Foi então criada em 1946 a Companhia da Guarda Estoniana 4221. Eventualmente, esses homens seriam condecorados por sua lealdade e dedicação enquanto trabalhavam como guardas em posições de segurança. Porém, para a Rússia, outra potência vitoriosa na guerra, esses soldados sempre foram considerados criminosos de guerra. Eles consideravam, por exemplo, que a Legião da Letônia apresentava membros do movimento fascista da Letônia e participantes do Arax-Kommando, uma divisão auxiliar da Letônia que participou de massacres no Holocausto. Na década de 1950, quando eles não eram mais necessários para os aliados, mas também não podiam retornar para seus países de origem por não ter licença de imigração, foram então aceitos em qualquer país membro dos aliados. Muitos se migraram para países nativos da língua inglesa, dentre eles os Estados Unidos, Inglaterra e Austrália. Já outros decidiram continuar ficando na Alemanha. Um monumento dedicado a esses soldados foi levantado na Estônia, chamado de Monumento de Lihula, comemora os estonianos que lutaram contra a União Soviética e a sua ocupação, e está localizado na cidade de Lagege. A fundação ainda tem certas controvérsias devido à polêmica história da Legião. Seal metsa serval väikses majas, kus elasid mu vanemad. Seal metsa serval väikses majas on pesa teinud punase. Ätšah, ai velle, me metsavennad oleme. Ätšah, ai velle, me metsavennad eestlased. Ning meil ei ole senti raha, me peame metsa sees.